você aí sair daqui e falar, pastor, ó, eu tenho chamado missionário, eu vou enfrentar a costa. Nossos 2 pontos principais, irmãos, são os ribeirinhos e os pescadores, pessoas simples, pessoas que vivem da pesca, na sua totalidade, muitas das vezes, comunidades inteiras que vivem de ir atrás do peixe, pessoas que cuidam daquele ecossistema, pessoas que vão tirar dali o seu sustento, pessoas que vão ter as técnicas, que vão ter o manejo, que vão ter as estratégias para poder estar no lugar certo, aonde os peixes estão. E sempre com um respeito muito grande pela natureza e pelo ecossistema que está ali. Pessoas que sabem a importância daquele local. A simplicidade deles, então, vocês podem ver que muitas das fotos que a gente vê é daquelas casas no alto, de madeira, que tem aqueles troncos ali, né? É justamente porque num determinado momento do ano o rio está muito baixinho, e em outro determinado momento do ano o rio sobe 2, 3 metros às vezes. As pessoas vivem nessa condição, elas vão ter essas casas muito próximas aos rios, e é com esse público que a MEAP trabalha. O resumo da MEAP de 36 anos é uma história muito engraçada que eu quero trazer para vocês. Pastor Márcio Garcia, um pastor que eu quero muito que ele venha aqui, para vocês entenderem o porquê. Um cara que é desse tamanho. Um tampinha. Eu estou falando isso porque eu falei para ele. Eu quase tomei um murro, com certeza. Eu tive que correr rápido demais. Mas eu falei, um tampinha desse tamanho. Márcio Garcia, ele é de uma família extremamente rica aqui de Santos. Morava na ponta da praia. Top. Um atleta. Que com seus altos dos seus 1,60 e 10, achava o mais prepotente possível, era o cara mais arrogante, porque ele era rico, ele tinha tudo o que ele queria, tudo que ele precisava, não tinha dificuldade, todas as meninas da época dele, ele tinha, porque ele tinha dinheiro, e de uma família que odiava crente. Até que, num determinado dia, para resumir um pouco a história, a irmã do Márcio é convidada por umas amigas para ir para um acampamento crente. O pai acha aquilo um desaforo, e aí ele pega e fala não, e a filha falando, eu quero ir, aí ele fala, tá ok, então você vai, mas o seu irmão também tem que ir. Aí ela fala, beleza. E o Márcio olha para o pai e fala, você está louco? Você está viajando, eu não vou sair daqui. E a irmã começa a brigar com o Márcio brigar com o pai, e o pai brigar com a irmã. Então fica aquele triângulo, um brigando com o outro. No final das contas, o Márcio vai com o bico do Pato Donald, e aí o pai dele fala a seguinte frase, se qualquer pessoa for falar de Jesus, num acampamento cristão, você vai falar do quê? Se alguém falar de Jesus, eu te autorizo a dar um murro em quem for. Dito e feito, Márcio, que era prepotente, Márcio, que era arrogante, ele simplesmente pega, vai para esse acampamento, e na primeira atividade, que era um futebol com todo mundo, um moleque rouba a bola dele, ele não gosta, ele dá um chute no meio da barriga do moleque. Não contente que todo mundo foi querer separar, ele dá um murro em outro. Eram, acho que, 3 ou 4 dias de acampamento. Os 2 primeiros, todo mundo queria que o Márcio fosse embora. O líder do acampamento queria mandar o Márcio embora. Só que alguma coisa lá dentro, que a gente sabe o que é, mas o Márcio não entendia. Falava para aquele líder, deixa ele aí. Márcio, então, fica isolado, porque ninguém quer falar com ele. Imagina, um maluco que deu um chute na barriga do outro, que deu um soco no outro, que empurrou o outro, que queria xingar o outro. Ninguém queria chegar perto dele. Só que o Márcio, numa dessas, machuca o dedo. E era justamente o dedo que ele escrevia. Então, ninguém queria ajudar. Ele, com um corte
cabuloso no dedo. E aí o Márcio sempre tentando fazer o remendo do dedo, como ele fala. Tentando fazer o curativo. Márcio, um dia chega um garoto que tinha medo de sangue, mas que foi usado pelo Espírito. E aí esse rapaz faz o curativo no Márcio, porque via a dificuldade dele de colocar gás e colocar o esparadrapo e fazer todo aquele procedimento. Aquele menino pega, ajuda o Márcio. E o Márcio fica olhando para aquele menino e pergunta para ele, cara, mas por que você está fazendo aqui, cara? E o menino quieto, por dentro se tremendo de medo de tomar um murro do Márcio. Aí simplesmente aquele menino faz o curativo. No final das contas fala, olha, eu fiz isso porque o Senhor Jesus fez por mim. E Ele quer que eu faça por você também. Márcio, olha, não tinha conversado com ninguém naquele acampamento. Não tinha praticamente participado de nenhuma reunião que tinha. Todo mundo deixou ele excluído. Pois naquele dia, Márcio entendeu o amor do Senhor num curativo. Márcio aceita a Cristo. E aí, quando chega em casa, além de ter a filha aceitado a Jesus, o moleque que o pai tinha pedido para dar um murro no outro, aceita Jesus. Imagina como esse pai ficou quando chegou. Márcio chega em casa, conta para a família e decide, depois de um tempo, ir para o Palavra da Vida, fazer seminário. Nesse momento que ele está fazendo seminário, tem uma viagem missionária, onde ele pega um avião. E nessa que ele pega um avião, ele começa a ver que no meio da mata tinha casinhas. E aí ele pergunta para um dos pastores que estava lá, tá legal que a gente está viajando aqui, mas e essas casinhas? O pessoal fala, não sei. Mas alguém já falou de Jesus para esse pessoal aqui? Não. Tá, mas então vamos descer. Márcio, a gente está no avião, não se desce do nada. O Espírito Santo começa a tocar no coração do Márcio, falando, cara, tá aí o que eu quero que você faça. Eu quero que você vá falar de Jesus para essa galerinha que está aí, que ninguém sabe. A MEAP trabalha com um pessoal, trabalha com uma gente, trabalha com um povo que o governo não sabe quantos são, quem são e por que são, sabia, irmãos? O governo não sabe. Se você chegar para o governo e falar assim, olha, eu queria saber quantos ribeirinhos que o Brasil tem. Se eles derem um número para vocês, multiplica por 3 ou por 4. Porque o governo não vai para o meio da mata. Existe um problema do ribeirinho, tá? E do pescador artesanal, em comparação ao índio, por exemplo. 2 povos que necessitam muito, né? 2 povos que vivem basicamente da mata, da natureza, do mar. Só que o único problema é que o índio é protegido pelo governo. O ribeirinho não. Se acontecer alguma coisa com o índio e ele tiver muito mal de saúde, o chefe daquela comunidade pode pegar o telefone ou ir em uma comunidade mais desenvolvida e pedir para quê? Para a FUNAI ir lá buscar o índio. E aí aquele índio, se ele não tiver um atendimento ali na comunidade dele, eles pegam um helicóptero, eles pegam um barco super moderno, ele bota esse índio naquele local, leva ele para o melhor hospital que for mais próximo. Não é que ele vai para o UPA, ele vai para o melhor hospital que tiver mais próximo da região dele. Então pode ser que seja na capital, pode ser que seja em outro estado, não importa. Sabe o que acontece com um ribeirinho quando ele está muito mal de saúde? Ele morre, porque não existe a FUNAI para ir lá buscar ele. Não existe um telefone do governo onde ele possa pegar e falar assim, cara, liga lá para o fulano que ele vai vir aqui me buscar. Não tem. O governo não está nem aí para esse pessoal. A diferença do índio e do ribeirinho é o cuidado que o índio tem. E tem que ter, tá? Tem que ter. Mas que o ribeirinho não tem muitas das vezes. É com esse povo que o Márcio se compadece, tem compaixão por eles.
E então começa a MEAP dali, começando aqui de Santos. E aí Márcio pega a sua esposa, pega um barquinho e vão morar dentro de um barco. Imagina você pegar um barco, deve ser daqui na parede, que é dessa largura, bota as coisas dentro e vão viver ali por uns 4 anos. Pensa isso, imagina? Pois foi isso que Márcio e Damares fizeram, e Deus foi colocando gente, até a gente chegar no dia de hoje. Então, o resumo da MEAP, como começa a MEAP, é dessa forma. Deus ali usando pessoas para poder falar de Jesus para aquela gente que muitas das vezes era excluída de todo mundo. A MEAP, ela começa aqui em São Paulo, ela começa ali na região de Registro, Cananéia, Ariri, Pedrinhas, começa ali e aí começa a se expandir Paraná e vai subindo, até chegar no Amazonas. Então, São Paulo, Paraná, Bahia, Piauí, Maranhão, Amapá, Pará, e aí a gente chega Amazonas. Então, vocês conseguem ver aí as diferenças, e o nosso foco hoje é Amazonas. O foco da MEAP hoje é Amazonas. Mas eu queria voltar no texto. Queria que você voltasse para o seu texto e a gente vai ler junto e ir com ele até o final agora. Até o versículo, eu coloquei 11? É isso mesmo, 11. Vamos lá. Simão Pedro respondeu: Mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porém tu que está dizendo isso, então vamos lançar as redes. Simão era o especialista. Simão era o cara que sabia que o mar não estava para peixe aquela noite, que já tinha feito tudo o que eles poderiam ter feito para poder pescar. Era o trabalho deles. Era dali que tirava o sustento para sua casa. Ele não ia brincar no mar. Ele simplesmente ia pegar e ele ia levar aquilo. Eles não conseguiram nada. Estavam lavando. Simão ouve a palavra do Messias, a palavra do Senhor. Ele fica impactado com aquilo. E aí ele chega para Jesus e fala o quê? Mestre. Só de ouvir Jesus uma vez, ele reconhece que Jesus era mestre. E aí ele fala: porque você está fazendo. Nós não pegamos nada hoje. Nada. Zero. A palavra é muito clara. Pedro, Simão, não tinha nada no seu barco. Mas porque você está falando, eu vou obedecer. Irmãos, muitas das vezes nós queremos que o Senhor faça algo extraordinário na nossa vida, para que a gente possa ouvir o chamado do Senhor. E o Senhor está falando para você fazer isso com o seu melhor, aquilo que você sabe mais. E Ele quer usar todas as ferramentas que você tem para falar do Senhor. Ele não quer que você seja algo diferente do que você é. É lógico que se capacitar é muito bom. Aqueles que têm o chamado para ir para o seminário e se capacitar cada vez mais é ótimo. Glória a Deus por isso. Mas o Senhor quer usar você. E se Ele mandar você para o seminário, vai ser porque Ele quer. Mas Ele quer usar as ferramentas que você tem nas suas mãos. Ele quer usar o seu dom e o seu talento. Ele não quer fazer nada mais do que isso, porque se você colocar isso diante do Senhor, não vai ter nada que vai impedir você de ser uma bênção para Deus. Amém? Mas porque tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Aí imagina Simão, chega para todo mundo e fala: entra no barco aí de novo. Porque Simão não foi sozinho. Imagina os cabras que estavam lá, já dobrando as redes, já guardando as coisas, e ouve Simão falando: e Simão,
Vamos, rapidinho. Imagina, quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que começaram a rasgar as redes. Irmãos, eles foram, Jesus falou, ó, pode ir ali, ó. Eles jogaram as redes, de uma forma que tinha que vir mais gente para puxar. Tinha que vir mais gente para trazer. Aquele barquinho ia virar, se a gente continuar. Aí, então eles fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de começarem a afundar. Jesus mandou eles ir para um ponto, aonde eles tinham passado a noite e não tinham pego nada. Mas o poder do Senhor Jesus é tão grande que se Ele mandar você ir fazer alguma coisa, por mais irracional para você que seja, vá e faça, porque o Senhor vai fazer maravilhas usando a sua vida. Um especialista em pesca, o Senhor chegou para ele e falou, cara, pode ir lá, brother, pode ir lá. Pode ir lá, joga a sua rede agora. E Simão, tá bom, vai. Lançou a rede e quando foi puxar, não deu. E aí teve que chamar uma outra galera, e puxa, e vem peixe, a ponto de ficar tão pesado do barco ter que virar, cara. O barco estava virando, e eles tiveram que sair da água muito rápido, porque era muito peixe. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se diante dos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Era uma empresa, irmãos. Eles eram especialistas. Eles não estavam brincando. Vou repetir de novo. Eles não estavam brincando no mar. Eles tiravam o sustento da casa deles dali. Eles estavam fazendo o melhor. Eles não tinham pego nada. Imagina esses homens que eram especialistas naquilo, que tinham todos os aparatos daquela época, fizeram uma pesca, fizeram um resultado tão absurdo que eles ficavam olhando para a cara do outro e falando, mano, o que está acontecendo aqui? Que eu não estou conseguindo entender. Mano, a gente passou horas e não pegamos um peixe. A gente entrou 5 minutos e a gente não tem onde deixar esses peixes agora. Não importa o que você sabe fazer de melhor, porque vai importar o resultado que Jesus vai fazer com o que você sabe de melhor. Aquilo que você sabe fazer de melhor, se você colocar diante do Senhor e acreditar na palavra dele, Deus vai fazer tanta coisa a ponto de você ficar perplexo. Como eu falei, eu jogava bola. Por muito tempo joguei, hoje sou treinador de futsal, né? É a mesma coisa de que tem um maluco, com todo o respeito do maluco, tá? Na arquibancada, que eu nunca vi na minha vida. Ele fala assim, posso usar sua arquibancada aqui rapidinho, porque tem uma galerinha ali que eu tenho que falar com eles, aqui vai ser melhor. Tá, cara, fica aí. E aí Jesus fala com eles, e eu estou jogando com a minha molecadinha, e aí simplesmente Jesus para e fala assim, então, você está usando essa tática, né, cara? Faz o seguinte, coloca essa tática aqui, ó, que você vai ganhar o jogo. Tá bom, cara. Vou fazer o que você está fazendo. Eu coloco a tática. E eu ganho o jogo, mas não ganho de 1. Eu ganho de 20-0. E eu olho para ele e falo, maluco, mas você é treinador também? É isso que Jesus está fazendo com Pedro, e é isso que Jesus quer fazer comigo e contigo. É isso aqui. E aí vem o mais especial desse texto, e é onde eu quero que vocês se apeguem nesse texto, por favor, irmãos, que é no versículo 11. Desculpa, continuando o versículo 10, tá? Ele vai falar dos sócios, né? E ele fala, Jesus disse a Simão,
Não tenha medo, porque de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Você tem medo do quê? Que você não quer seguir a Jesus de verdade? O que te impede de colocar os seus talentos para que você seja um pescador de homens? Ou para que você seja um cozinheiro de homens? Ou para que você seja um programador de homens? Ou para que você seja um contador de homens? Ou para que você seja um professor de homens? Ou para que você seja a profissão que você tenha para ganhar almas para o Senhor? A pesca vai ser maravilhosa, irmãos, se a gente se colocar diante do Senhor, se a gente ouvir, porque Simão ouviu. E o pastor tem falado do que a palavra quer para as nossas vidas. Então nós estamos ouvindo aquilo que Jesus está falando para a gente. E às vezes a gente fala, quero algo especial na minha vida, para que eu quero ouvir a voz de Deus. Aí o nego quer ouvir a voz do Cid Moreira, né? Jesus. Yeah. Não, irmãos. Quando o pastor vem aqui e fala e Jesus toca lá no seu coração, simplesmente ouça e seja o melhor para a glória de Deus. Nós queremos ser pescador de homens e a ação que a MEAP vai ter, que é onde é os desafios que nós temos, vão ser 2, tá, irmãos? Primeiro de tudo, é implantação de igrejas onde não tem o Evangelho. É demonstrar o amor do Senhor e ali fincar a bandeira do Senhor Jesus. E o outro é o desenvolvimento comunitário. Tem comunidades que a MEAP chega aqui e não tem banheiro, irmãos. Tem comunidades que a MEAP chega que não tem fogão, ou que as casas são todas elas de madeira e madeira podre, por causa que tem a relação do tempo. Nossas esferas, elas são essas, é você pegar e você ter o desenvolvimento da palavra de Deus e o desenvolvimento comunitário andando juntos, mas primeiro o desenvolvimento espiritual daquela comunidade. E o nosso maior objetivo é que os líderes sejam líderes da comunidade. Não seja alguém de fora que vá lá, mas seja de uma forma em que a gente consiga desenvolver a liderança daquela igreja local para que eles próprios possam falar para eles mesmos. Isso é um impacto tremendo, irmãos, porque não é alguém de fora, não é um estrangeiro. E o que acontece muito na MEAP é que se você chegar, você que vai fazer uma viagem missionária numa comunidade nova, por exemplo, você chega lá e fala assim, olha, você já conheceu Jesus? Uma das primeiras coisas que eles vão perguntar é, mas ele mora em que comunidade? Ou ele é de que barco? Ele é da onde? Ele é daqui? As pessoas não conhecem a Jesus porque elas estão extremamente isoladas, irmãos. O nosso papel é falar e levar essa palavra e mostrar para eles o amor do Senhor. A música que nós cantamos aqui, nada além do sangue de Jesus. Nós temos que mostrar esse sangue de Jesus que me lavou, te lavou e vai lavar eles, amém? Esse é o nosso objetivo. A gente tem as dinâmicas de evangelização que elas são individuais, elas são de comunidade para comunidade, não tem um script 100%. Cada comunidade vai agir de uma forma. Cada comunidade vai ter uma característica e a gente, por isso que temos que fazer o mais rápido possível, líderes ali da comunidade, porque eles conhecem o dia a dia. Mas o missionário da MEAP, ele vai para o campo e ele fica lá integral,
na comunidade, ele vai comer as comidas que a comunidade come, ele vai vestir a roupa que a comunidade veste, ele vai fazer a sua rotina de acordo com a rotina que a comunidade tem, ele vai auxiliar aquela comunidade da forma em que aquela comunidade desenvolve, para que ele seja o mais assertivo possível, para que ele possa ali entender que o amor do Senhor que mandou aquele missionário para lá é o amor que o Senhor quer pela vida dele e para que ele faça com outros. Então, o tipo de evangelização é no 1 para 1, é no próximo. Ah, e não tem internet, tá? Não tem internet, fica tranquilo. Tem a dinâmica da implantação de igreja, essa igreja que vocês estão vendo, do Amapá. É novinha essa igreja, bonita, né? Foi inaugurada há 2 meses atrás ela. E é através desses templos é que a gente vai desenvolver todos os projetos comunitários que a comunidade precisa. Então, a gente vai ter a parte social, né, que as viagens missionárias aqui tem alguém que trabalha na área da saúde? Médico, enfermeiro, dentista, fisioterapeuta, professor de educação física, alguém trabalha nessa área? Não? Normalmente, quando a gente leva alguma equipe que tem esses profissionais, a gente separa uma forma para esses profissionais atenderem aquela comunidade, atenderem as comunidades da região, porque aí a MEAP vai trazer todo mundo, tipo, vai um dentista, por exemplo. O cara pega todo mundo de todos os lugares que o barco conseguir trazer, porque aquele dia vai ser cheio. E aí a gente vai prestar esse serviço para a comunidade, para que eles tenham cada vez mais um desenvolvimento humano melhor, coisa que o governo muitas das vezes não faz. A gente tem o apoio socioeducativo, então, normalmente os templos da MEAP, eles vão ser, ou se puder, né, a comunidade, eles normalmente são uma quadra poliesportiva. E aí, ali dentro, você vai ter de tudo. Você vai funcionar aulas de esporte, você vai ter cursos comunitários, você vai ter atendimento médico, você vai ter as aulas de reforço escolar, você vai ter tudo ali dentro. Se a comunidade não comporta ter uma quadra, você vai ter salas multiusos para que isso aconteça. Só não vai acontecer um esporte que precisa de quadra. Mas, normalmente, quando não tem, você vai ter ali luta, você vai ter ali algum outro tipo de esporte que o espaço possa ser reduzido a uma sala, por exemplo. Mas nós sempre atrelamos o esporte e a educação àquilo que nós estamos fazendo com as comunidades, né? E aí, o apoio social e o socorro emergencial. Então, aquilo que a FUNAI faz para os índios, a MEAP e outras agências, porque a agência missionária, irmãos, normalmente elas vão se ajudar para que tudo aconteça em conjunto. Por exemplo, quando aconteceu aquele problema, eu vou passar um slide mais para frente, mas quando aconteceu aquele problema em Manaus, da falta do oxigênio, muito foi enviado para Manaus, e glória a Deus por isso. O problema é que não tinha estrutura para distribuir o oxigênio para o resto do estado. Então, chegava lá em Manaus e parava em Manaus. O que a MEAP fez junto com Asas de Socorro e com outras agências que tinham o avião? Vamos botar tudo ali dentro do avião e vamos para os lugares que eram mais remotos. Porque o problema lá do Amazonas é que, assim, normalmente, dependendo da comunidade, você demora 7 dias para você chegar na comunidade. Vocês vão ver uma foto daqui a pouco, o porquê que é 7 dias para chegar. Então, quando entra a pandemia, a gente tem esse tipo de problema. Sabe por quê, irmãos? E por que pescador e ribeirinho o governo não sabe? Porque imagina 7 dias você navegando. A estrutura para você navegar é muito diferente do que a estrutura de você pegar o seu carro.
Se a gente quiser agora, fala assim, ó, pastor, nós queremos ir agora para o Canadá de carro, para o Canadá. A gente chega no Canadá de carro. Porque numa média aí de 200, 150 quilômetros, nós temos a certeza que nós vamos encontrar um posto de gasolina para abastecer o nosso carro. Então eu sei que se eu sair daqui agora, eu chego no Canadá. Quanto tempo eu vou levar, eu não sei, mas eu chego no Canadá. O problema é que, dependendo do rio que você entrar no Amazonas, quando acabar o seu combustível, ou é no braço, ou você fica lá, brother. Não tem essa. Vai ter um posto, do nada. Vai ter um posto Ipiranga lá, com um maluquinho, todo de amarelo. Ah, quer que eu encha? Aqui, ó, vai ali na loja de conveniência. Não tem, não tem. E esse é o maior problema de quem trabalha com ribeirinho, porque as comunidades que são próximas dos centros dos estados, o barco vai e volta, e é top, top. Então você vai ver que essas comunidades já ouviram do Evangelho. O problema é dessas comunidades que o combustível não chega mais lá, e você tem que adentrar mais da mata. E aí a estrutura do barco tem que ser uma estrutura em que dê para levar suprimento e combustível, para ele ir e voltar. Olha que legal. E aí a gente está vendo a gasolina a 7, aqui está 7 e pouco, né? 7,40, 7,50, dependendo do posto ali. 1 litro de diesel marítimo vai na casa, dependendo do lugar, de 10 a 12 reais. 1 litro. Imagina que o barco vai gastar por hora uns 20 a 25 litros de diesel. Imagina que você vai usar ali ele, em média, umas 4 a 5 horas só para ir. Olha o valor e o tempo que você precisa para chegar nos lugares. Agora imagina você navegar 7 dias para você poder chegar. Essa é a maior dificuldade de trabalhar com o ribeirinho, e por isso que o governo não sabe. E por isso que o governo tem se submetido às agências missionárias brasileiras, para saber onde tem gente brasileira, que eles não sabem. Tem gente que não tem CPF, RG, certidão de nascimento, tem gente que nunca votou, tem gente que não sabe, não tem ideia que é brasileiro. Mas é, irmãos. E nós temos que alcançar esse povo. E aí entra o desafio de estrutura, porque nós precisamos de barcos que aguentem essa rotina, que é uma rotina estressante para o equipamento. E você pensa que aqui, quando a gente está dirigindo, a influência de vento, essas coisas, ela é muito pouca. Mas pensa que você navegar contra a correnteza não é fácil. E isso demanda mais custo, mais tempo, mais dinheiro para combustível, porque você vai gastar mais. E aí é onde entra as parcerias, onde entra parcerias com outras agências, onde entra a parceria da MEAP com as igrejas, com tantos líderes, que é para justamente nós conseguirmos subsídios de pessoas e de recursos para poder chegar nesses lugares. E por isso que o nosso foco é agora Amazonas, justamente para que a gente consiga ir mais longe e mais para dentro do Estado, e a gente consiga mostrar o amor do Senhor para outras pessoas. E do nosso carro-chefe é o Instituto Bem Pescado. É a forma que a MEAP tem para poder atingir essas pessoas e poder elas entenderem. E ali tem uma fotinho do açaí, né, irmãos? Vou falar um negócio para você, se você não sabe. Quantos aqui já comeram açaí de verdade? Açaí mesmo. 3. É isso? É gostosinho igual a gente toma aqui? É um negócio... vou ali tomar um açaí. E aí nego bota o quê? O morango e a banana, e o leite condensado, e o leite em pó, e faz aquele negócio todo, o copo desse tamanho aqui, né? E você sai felizão, que gostoso. Irmãos, não queria dizer isso aí não, mas isso é sorvete.
tá? Isso é um sorvete que tem o gostinho do açaí, porque ali tem açúcar até dar no pau. Porque falam se eu estou falando uma besteira. O açaí, ele tem gosto quase que de terra, o açaí de verdade. E lá lá é o seguinte, você pode falar mal de todo mundo, menos do açaí, brother. Se você falar mal do açaí, alguém vai te dar um pedala Robinho lá, brother. Alguém vai te dar um cascudão lá, não tem essa. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Fala mal de o que for, mas não fala mal do açaí. Porque aqui o que a gente é arroz e feijão, para eles é o açaí. Eles vão comer o açaí nas principais refeições. E às vezes é um açaí e um peixe, um açaí e alguma mistura que eles fazem, um açaí e alguma farinha mais incrementada que eles fazem. Dificilmente eles vão comer arroz e feijão como a gente. Eles vão comer o açaí. Então, além da pesca, o açaí é um produto onde eles vão ter muito e eles vão comercializar muito. E normalmente as pessoas não sabem tratar desse produto e não sabem às vezes ganhar dinheiro com esse produto, porque um dos maiores problemas que a MEAP identificou é que assim, pegavam os peixes, pegavam o açaí ou qualquer outro produto que eles tenham ali, e aí simplesmente quando eles vão vender, eles vendem para o atravessador muito barato. E o atravessador vai lá no centro e vende aquele valor 2, 3, 4 vezes o valor que era o produto mesmo. Então, o recurso que era para chegar para eles não chega. Então, eles são muito pobres por conta disso. O Instituto Bem Pescado vem para abranger isso e para mostrar para eles que eles podem sim se desenvolver, ter uma melhor, um melhor recurso daquilo que eles estão trabalhando, para que eles possam ter ali o dinheiro dentro daquela comunidade e fazer com que a comunidade melhore em infraestrutura, em desenvolvimento humano e tudo aquilo que necessita. Então, esse é um braço que a MEAP tem com o objetivo de viabilizar muita coisa, né? E foi através desse instituto que a gente pôde ajudar muitas comunidades a enviar muitas coisas. E ali tem 2 fotinhas para vocês verem, que são do Rio Purus, é um dos focos que a MEAP tem, é esse rio. Esse rio é extremamente extenso, tá? Ele é um afluente ali do Rio Solimões, e ele tem só 3.555, 3.000 quilômetros. 3.000 quilômetros. Não é 3 quilômetros, é 3.000 quilômetros. Então você imagina, o começo do rio é de boa. Imagina que até uns 200 quilômetros dá para o barco ir e voltar. Ok, tem só mais 2.700 quilômetros de pessoas que estão enfiadas no meio da mata e que o barco não chegou. E que aí a MEAP pode chegar com asas de socorro e com outras agências para poder ir lá e falar, ó, tem uma família aqui, tem uma comunidade aqui. E nós vamos chegar nisso. Nós temos hoje, numa média, neste rio, tá? No Rio Purus, 1.100 comunidades que não ouviram do Evangelho ainda. Neste rio. E nós estamos falando do Amazonas, que tem rio, do mesmo jeito que nós temos rua aqui. Por isso que o foco da MEAP tem sido o estado do Amazonas, né? Esse é o Rio Juruá, é um outro foco da MEAP. Então, são os 2 rios hoje que nós estamos colocando mais recursos neles. Então, vocês conseguem ver aí que olha só como ele é de boa, entendeu? Ele é pior do que a Anchieta aqui, tá? Imagina que esse trajeto, você vai fazer ele em 2h30, 3 horas. Esse trajetinho que você está vendo aí, nessa fotinho. Dependendo do barco que você estiver usando.
Isso é muito extenso, isso é muito grande, e essa dificuldade que tem de locomoção é que às vezes atrapalha muitas das pessoas irem até lá. Mas a MEAP tem desenvolvido as estratégias para poder atravessar todo esse contexto e chegar nessas comunidades. E aqui um pouco do resumo de 2019 e 2020 para os irmãos verem. A gente conseguiu plantar 5 igrejas, nós tivemos 28 batizados, e tem algumas comunidades, irmãos, que tem às vezes 2 casinhas só. Elas são tão... tem um outro problema também, tá? Porque assim, comunidade dessas aqui, simplesmente, do mesmo jeito que nós temos as treta nossa aqui, que você não fala com o seu vizinho, o que está errado, tá? Tem que falar com o seu vizinho. Se ele encher o teu saco, leva uma Bíblia para ele. Pede para ele vir aqui conversar com o pastor. Tranquilo. Entendeu? Faz um jeito. Mas fala com o seu vizinho, tá? Mostra o amor de Jesus para ele. Mas quando o ribeirinho briga com o vizinho dele, ele simplesmente pega as coisas dele e se enfia no meio da mata. Porque ele vive da natureza. Então, ele pega a casa dele e faz em outro lugar. Vou fazer aqui. Então, às vezes, você está no avião, por exemplo, está vendo? Você vê vários pontinhos, só uma casinha do nada. No meio do nada, assim, ó, mato, pum, uma casinha. E aí, quando você vai lá conversar, ele era de uma comunidade, mas aí discutiu, brigou e tal, e aí ele foi lá viver sozinho, ele e a família dele. Então, às vezes, tem 5 pessoas morando do nada. E aí ele pega, tem o barquinho dele, tem as coisas dele, tem a plantação dele, tal. Beleza, ele vive. Então, você entrar nessas comunidades e você desenvolver ali o trabalho gera tempo, e você precisa ali de uma estrutura ser montada que às vezes vai demorar um pouco mais de tempo para a resposta que nós queremos, mas a resposta de Deus ela já está feita. O Evangelho tem sido pregado, o Evangelho tem sido dito, e aqui a gente já está num estágio onde a gente está desbravando o Rio Purus. Então, por isso que você pode olhar e falar, mas os números não são... Cara, são muito bons. Coisas que não tinha, 0, anos atrás. Então, a gente teve ali desenvolvimento de 104 jovens, por exemplo, em projetos esportivos, mais de 200 crianças em projetos educacionais e tantas outras coisas. A gente tem ali no tempo de pandemia ali embaixo, então isso já entra de 2020 para 2021, são mais de quase 14 mil marmitex entregues para as crianças. Pensa que teve comunidade que não teve auxílio emergencial, irmãos. E o único jeito de entrar recurso para aquela comunidade era numa base da MEAP. Então a MEAP alimentou muitas comunidades todos os dias, porque ali a gente está falando só dos marmitex que as pessoas pegavam e iam embora, mas tinham muitos que iam lá para a MEAP para poder fazer as suas refeições. A MEAP, a única coisa que a MEAP não faz é parte de higiene. A MEAP não faz. A MEAP não toca em ninguém. Então, se eles tiverem que, por exemplo, criança, a MEAP não toca em ninguém. Então, se a criança se sujou por qualquer motivo, vai lá para sua casa, toma o seu banho, faz não sei o quê, depois você pode voltar, a porta está aberta. A MEAP ela só não tem essa estrutura de banho por uma forma de, como posso dizer, de proteção da própria instituição. Porque lá tem muitos casos de abuso infantil. Então imagina se uma criança chega e acaba, por qualquer motivo, ficando lá na instituição, e aí vem o pai e vê a criança de uma forma que não é a adequada. Então é a única coisa que a gente não faz, é a parte de higiene. Aconteceu qualquer coisa com a criança ou com qualquer adulto, vai na sua casa, faz lá o que você tiver que fazer, depois você volta que a gente está aqui, porta aberta para você. Então, isso é o que acontece, tá? E mais de 23 mil cestas básicas entregues. Então, a gente dava a refeição para as crianças e a gente enviava para os pais as cestas básicas, né? E aí, fica o convite para que você possa ir visitar um campo nosso
Aqui em São Paulo tem o Ariri, que a gente pode ir a igreja inteira, tá? A gente bota todo mundo num barco, é tranquilo, é 2 horinhas de barco. 1h30, vai, se o tempo estiver bom, 1h30 dá para a gente ir até lá e sair de Cananéia, ir até o Ariri, fazer o trabalho lá. É muito bacana, né? E a gente pode estar ali junto com as comunidades, falando de Jesus, e vocês vão ver que é uma experiência literalmente incrível, irmãos, incrível, porque eu vou contar uma experiência que eu tive. Quando foi, eu conheci a Meap em 2010, quando foi 2011, a nossa igreja tinha uma viagem missionária para o Ariri. Estava tudo certo, uma galera, chegou no final próximo do dia a dia, um foi cancelando porque estava doente, um por causa de trabalho, eu sei que no final foi eu e mais 2 irmãos. De um grupo de 10, só foi eu e mais 2 irmãos. E aí a gente pegou o barquinho, fomos até Cananéia de madrugada, chegamos lá de manhã, 6 horas da manhã, o missionário estava lá, a gente entra no barco, e ele fala, olha, deixa as suas coisas aqui, prende elas, e a gente vai num barquinho, que era desse tamanho, uma voadeira que vai daqui onde está a câmera, por exemplo. E vamos que vamos. Do nada ele entra num braço, sai do oceano e entra numa parte, para ir para a parte de rio ali, né? Irmãos, simplesmente a gente chega naquele local, depois de 2 horas, um sol absurdo. E aí a gente faz o trabalho, tudo, e aí vem na hora de voltar, a gente achando que ia voltar no mesmo dia. O missionário olha para a gente e fala, não, a gente só vai amanhã. Não, só vamos amanhã. E ó, é o seguinte, tem que acordar cedo, porque vai chover. A gente olha para o céu, nenhuma nuvem, nuvem zero. Não, porque amanhã vai chover e a maré vai subir. Mas como que vai chover, cara? Não vai chover. Não, vai chover. E ficou aquele, não vai chover, não vai chover, vai chover. Tudo bem, chega no outro dia, isso era um sábado, a gente saiu de sexta para sábado, ficamos sábado inteiro. No domingo, a gente, ao invés de fazer o horário que a gente tinha combinado, a gente inventou de dormir mais. Então, quando chega naquele momento, o missionário falou, a gente está atrasado, e o sol estralando, tá? 8h30 da manhã, 9 horas, o sol estralando, não, porque daqui a pouco vai chover. Não vai, cara, o sol. Então tá bom, então entra aí. Vocês trouxeram capa? Não. Então nós vamos na chuva. Entramos no barco, a gente saiu, deu meia hora, começou a ventar. Ventar. Começou a fechar o tempo, fecha o tempo, arriou a chuva. A gente parecendo um pinguim todo molhado, tentando ensacar as bolsas, porque tinha celular, tinha não sei o que tinham mandado não levar, e a gente lá com os negócios tudo. Aí simplesmente o barco no meio do caminho faz o quê? Para. O barco parou, porque pegou uma alga lá no motor, e ele parou no meio da chuva, um vento, e a gente tudo sem saber o que fazer, e o missionário tentando tirar, e a gente, o que vai acontecer? Aí sabe aquele texto? Eu nunca mais li esse texto de uma forma igual a que eu lia. Sabe aquele texto que Jesus está dormindo no barco? Só Jesus para dormir no barco. Não tem como Jesus estar em sã consciência dormindo numa condição daquela, porque assim, era só um ventinho, tá? Era só um ventinho. E eu já estava desesperado. Imagina aqueles cabras que a maioria trabalhavam com mar, e simplesmente Pedro estava desesperado. Imagina só, Pedro estava desesperado e viu Jesus dormindo. Ele vai acordar Jesus. E quando eles falam lá, Jesus, você está doido, você está dormindo? Eu entendo a dor deles, tá? Mas, irmãos, o ponto é que você aqui, sentindo essa experiência, você consegue olhar esse texto e falar assim, cara, como Deus é incrível e como Jesus tinha um poder acima da média para ficar tranquilo numa condição daquela. Eu, com um ventinho, estava totalmente estremecido de medo e Jesus estava dormindo numa tempestade, num barco que não tinha cobertura,
que não tinha motor, porque aquele que a gente estava tinha motor. E Jesus estava dormindo, porque Jesus estava tranquilo com o que ia acontecer. Você só vai ter esse tipo de experiência se você estiver lá, irmãos, no campo missionário. Se você estiver lá para entender aquilo que Jesus quer fazer com a sua vida. Aí algumas fotos dos campos que você pode fazer parte, que você pode ir, que você pode combinar com o pastor e falar assim, pastor, eu vou lá nas minhas férias. Eu vou ali entender e fazer o que a gente precisa fazer. E tem muito trabalho, irmãos. Muito trabalho. Muita coisa. E esses são as duas maiores campanhas que a MEAP está fazendo hoje. Lugar de Criança no Coração e o projeto Conectar. Esse projeto com as crianças, ele trabalha, sabe essas sacolinhas de Natal? É a mesma coisa. Então, no Natal, a MEAP recolhe recursos de irmãos para desenvolver essas sacolinhas e enviar para os campos da MEAP. Então, você pode, por exemplo, adotar uma criança. Você pode adotar uma criança, dar a ela ali uma sacolinha e durante o ano, por exemplo, tem Páscoa, tem Dia das Crianças, e você pode enviar para uma criança um brinquedo, um doce, alguma coisa nesse sentido. Você pode estar próximo de uma criança. E o projeto Conectar é para a gente comprar combustível, para que a gente possa atender cada vez mais os locais e a gente possa criar uma estrutura onde a gente consiga chegar cada vez mais longe, cada vez melhor, né? A gente não precise de uma forma antiga, mas que a gente possa criar as estruturas ali para de posto em posto, né? De base em base, a gente ter ali uma estrutura de combustível. Então você também pode ajudar nisso, né? E o nosso maior alvo, o alvo mais elevado, é fazer amigos de Jesus entre pescadores e ribeirinhos. É para que essas pessoas possam entender que o nosso Senhor Jesus, aquele que nos encontrou, aquele que tem a palavra maravilhosa, se torne amigo dessas pessoas. E aí um caso que aconteceu recentemente, sabe aquela igreja que eu mostrei, bem bonita? Teve um culto lá. E o que acontece é que as pessoas, como as comunidades, elas são próximas, apesar da distância, mas eles se conversam, né? Do jeito deles, eles se conversam. Então, ia ter ali um evento especial, por conta, e aí veio uma galera. E vocês sabiam que, assim, lá não tem internet, mas eles têm radinho. Eles têm sabe aqueles MP3? Ou o celular antigo? Eles têm. E uma das estratégias que a MEAP teve, vendo que ali na comunidade eles têm celular, eles têm aqueles MP3, eles têm esse tipo de comunicação, mesmo que péssima, eles têm. A MEAP desenvolveu um chip de celular que tem a palavra de Deus em áudio, para que eles possam colocar no celular e ouvir. Então a MEAP pega esses chips de celular com esse áudio e distribui aonde ela chega. E aí fala, olha, essa aqui é a palavra de Deus, pode ouvir, porque muitos deles não sabem ler direito, irmãos. Então por que a MEAP não faz uma campanha das Bíblias? Porque muitas das vezes a gente vai chegar numa comunidade e eles não vão saber o que fazer com a Bíblia, porque eles não sabem ler direito. Mas o áudio eles sabem fazer isso aqui, ó. E aí numa dessas, estava tendo discipulado, né? E quando aquela igreja foi para ser inaugurada, do nada brotou um monte de gente, um grupo. Aí o pastor se encheu, né? Falou, poxa, ó, estourei hoje. Uma galera. Aí fui lá, fez aquele culto bonito e aquele grupinho lá no cantinho, no fundo lá, ouvindo. Aí chegou um dia, aí no final ele fez um apelo. Aí todo aquele grupo, vuf. Aí o pastor até se encheu, falou, cara, e agora? Demais, o que eu preguei hoje foi absurdo. Eu preguei demais hoje. Acabou o culto, o pastor cumprimentando todo mundo, e foi lá no grupo.
Falou, poxa, irmãos, que bom que vocês estão aqui. Poxa, eu vi que vocês levantaram a mão na hora do apelo. Poxa, que legal, vocês gostaram mesmo da palavra? Aí eles, olha, pastor, eu até gostei da sua mensagem, mas eu gosto mais da mensagem do celular. Aí ele, como é que é? É, porque a gente vai lá para casa lá, e aí a gente pega o celular e fica tudo ouvindo. Só que a gente não sabia como que a gente fazia para aceitar Jesus. Aí falaram que aqui ia ter um culto especial hoje. Aí a gente veio tudo aceitar Jesus aqui. Mas o pessoal do celularzinho, a gente gosta mais deles, tá? O Senhor é bom, mas gosta mais deles. Irmãos, eles ouviram a palavra, entenderam o evangelho, mas não tinha ninguém para falar assim para eles, olha, faz assim para aceitar Jesus. E aí eles foram lá na igreja que estava tendo o evento, para poder ouvir falar de Jesus e entregar. Imagina 20, 25 pessoas entregando a vida para Jesus, por causa de um chip de celular, irmãos, que todo mundo vai lá na casa deles e fazem. Sabe o que vocês fazem de terça-feira nas casas? Eles faziam lá. E eles não sabiam aceitar Jesus. E naquele dia eles só foram na igreja só para aceitar Jesus. E hoje eles estão sendo discipulados, para que dali saiam lideranças, dali saiam os servos do Senhor cada vez mais capacitados para falar do amor do Senhor para outras comunidades que eles conhecem lá. Você sendo parceiro da MEAP, você pode ser voluntário nos campos, né, fazer as viagens missionárias. Você pode ser um amigo de oração, e isso é extremamente importante. Eu sei que a igreja já faz isso, mas coloca na sua agenda, seja uma pessoa que vai orar por missões e vai orar pela MEAP, pelos nossos missionários. Você pode ser divulgador nas igrejas, você pode cuidar de um missionário, você pode ser um agente de contato. Às vezes você veio de alguma outra igreja ou conhece a liderança de alguma outra igreja e a gente pode ir lá apresentar a MEAP para essa igreja, para essa comunidade. E você pode ser um mantenedor financeiro da MEAP, como os outros dois projetos que eu coloquei, mas você também pode adotar a MEAP em diversas frentes, como você pode adotar uma embarcação, você pode adotar um missionário, você pode adotar uma criança, igual eu disse, ou você pode adotar a própria MEAP como a sua agência missionária, né? Então, eu sei que a igreja tem desenvolvido um trabalho missionário incrível, e, irmãos, as igrejas que têm esse pensamento, Deus tem dado direcionamento para que cada vez mais possam vir pessoas apaixonadas por missões. E vocês nesse caminho, o caminho que o pastor tem levado vocês, não vai ser em vão, irmãos. Não vai ser em vão o apreço e a proximidade com missões. Então, aqui estão alguns dados que depois, se você quiser, a gente pode ali atrás conversar. Ali atrás eu vou ter este papelzinho aqui, tá, irmãos? Se você quiser ser um mantenedor, ou se você quiser ser um intercessor, entrar nos grupos de orações da MEAP, você é só preencher, a gente destaca e você vai receber as informações da MEAP. A MEAP, ela sempre dá um relatório financeiro no final do ano, ela sempre demonstra o que você investiu, para onde foi, por que foi. Então, você pode entrar em contato direto com o nosso escritório central, que é aqui no Guarujá. Você pode ir lá também, se você quiser. Então, a gente tem ali um corpo ali administrativo que é muito bacana, e você pode saber todas as informações, tá? Essas são as nossas redes sociais, e eu não coloquei nesse slide, porque eu também estou em obra lá na loja, então está uma loucura. Eu tenho um restaurante ali perto de onde era o Extra da Ana Costa. Eu tenho ali um restaurante, eu estou em reforma, então foi uma loucura. Mas a gente tem alguns braços da MEAP que você também pode participar. A gente tem a MEAP Kids, que vai cuidar das crianças, até para atender todas essas crianças que nós temos. Então, nós temos um livro de devocional que você pode usar
com os seus filhos, com seus netos, com seus sobrinhos, com os vizinhos. Então, eu não trouxe aqui hoje, mas se vocês quiserem, a gente pode trazer. A gente tem a MEAP Jovem, que eu faço parte, e a MEAP Jovem ela tem trabalhado exclusivamente com juventude para tirar esse estigma de que missões é algo muito distante do jovem e para quebrar essa ideia de que nós só vamos falar de missões quando a gente se formar, ou nós só vamos falar de missões quando eu casar, ou eu não sou preparado para ser um missionário ou algo do tipo, e a gente quebra esses papos que a nossa turma tem, para você entender que é nesse momento em que a gente tem mais gás, é onde a gente pode fazer muito pelo Senhor e a gente pode se desenvolver cada vez mais para isso, né? Então você pode entrar numa das nossas redes, entrar em contato com a gente, se você quiser saber mais informações. A gente também vai deixar aqui o nosso encarte ali atrás também, tem o nosso encarte, você pode levar, você pode ler e você pode se inteirar mais do que a gente tem feito. E queremos, em nome da MEAP, agradecer à igreja, agradecer ao pastor por essa oportunidade e pedir e desafiar e convocar e colocar vocês dentro do barco, porque nós temos muito para navegar ainda, nós temos muitos desafios para poder cumprir, porque Jesus pediu para que a gente fosse até lá, para que a gente vá, ide. Então, que a nossa ideia de falar de Cristo seja aqui na nossa comunidade, como vocês têm feito, mas também seja alcançar esses irmãos que estão lá, esperando para ouvir do amor do Senhor Jesus. E às vezes o Senhor está chamando você para ir lá, e você está fazendo assim. Mas o Senhor quer usar a sua vida. Então, entre no barco com a gente, se aproxime cada vez mais. O seu pastor não vai reclamar se você falar que você quer ir para o Amapá, tá? Pode deixar. Você vai lá, fica um tempinho, volta, fica de boa, tranquilo, entendeu? Aí depois você vai para o Maranhão, você vai lá, bate e volta também, de boa. Você fala, pastor, eu queria ir muito. Ele não vai falar não. Ele vai ficar muito feliz. E o Senhor Jesus também vai ficar muito feliz com a sua disposição. Amém, irmãos? Queria orar por vocês, encerrar minha fala, que eu já falei demais, já até passou um pouquinho do meu tempo. Baixe sua cabeça, vamos agradecer ao Senhor. Pai, assim como o Senhor falou com Simão, assim como o Senhor falou com Pedro, que ele tinha que ser pescador de homens, porque aquilo que o Senhor fez com aquela pesca o impressionou. Que a sua palavra possa fazer isso nos nossos corações hoje. Que o Senhor possa nos impressionar com o seu poder, com o seu tamanho, com o seu amor, com a sua bondade, com a sua graça. E que a gente possa ser tão constrangido quanto a isso. Que a gente seja obrigado a ir aonde o Senhor está, aonde é a sua vontade, Pai. Incomode os nossos corações para isso. Faça com que cada vez mais nós possamos crescer na sua palavra, Senhor. Que a Igreja Presbiteriana Eclesia possa estar no centro da sua vontade, Pai. Que o Senhor possa falar para o pastor Roberto a direção que Ele quer para a sua igreja, Pai. E que cada vez mais que o Senhor nos coloque como pescadores de homens, seja aqui em Santos, seja aqui na Zona Noroeste, seja no estado de São Paulo, seja no nosso país, aonde for, Pai, incomode o coração dos meus irmãos, incomode o meu coração, que nós possamos ouvir, Pai, a sua voz, que nós possamos crescer nas suas escrituras, no conhecimento das suas escrituras, e que nós possamos usar os nossos dons e talentos para a sua honra e para a sua glória, para que o nosso país, para que todas as pessoas que nós pudermos chegar próximo, entenda e possa ver que o nome do Senhor Jesus é maravilhoso, Pai.
coloque as estratégias corretas, coloque o tempo correto, nos encoraja a sair do nosso conforto e cada vez mais fazer. Muito obrigado por essa oportunidade, Pai. Obrigado pela vida dessa igreja. Obrigado pela vida dos meus irmãos. Que o Senhor continue a falar e a trabalhar no coração deles, para a sua honra e glória, Pai. Eu oro e agradeço no nome do seu Filho Jesus. Amém, amém, amém.